Boa noite, nação! Trago para vocês um vídeo do paparazzo rubro-negro, que é mais um apaixonado pelo Flamengo assim como eu e você. Ele traz notícias acerca da possível contratação de laterais direito para o Flamengo. Fala também sobre a recuperação de alguns jogadores, do elenco flamenguista. E ainda, traz outras informações atualizadas, como uma possível contratação de Lohan pelo Real Madrid e sobre uma possível SAF no Flamengo. Agora vamos ao vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, e visitar o canal do nosso amigo paparazzo rubro-negro. Então agora a gente chega aqui para falar das notícias do Mengão. Vamos começar falando do lateral direito do Flamengo, tá? É um problema aí, a lateral do Flamengo é um problema e pode ficar ainda pior porque em contato com fonte ligada ao lateral direito Wesley, que hoje, queira ou não, é o único reserva ali do Varela, recebemos a informação que os agentes do jogador devem apresentar ao Flamengo uma proposta boa de um clube da Europa pelo jogador para sair do mais querido no meio do ano. A fonte não revelou o clube, mas deixou claro que a proposta chegará e que será boa para o Mengão. Vale aí ressaltar que o Wesley tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e que já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Olha só, já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe no meio do próximo ano. E o Lohan, hein? Mais um aí que pode sair, mas o Flamengo tenta segurar. Que partida do menino do Mengão! Foi o destaque do jogo, o Tite inclusive elogiou muito ele, né? Abre aspas, Lohan é um grande... Lohan é um jogador, jogador de futebol, é grande, é jogador de futebol. Lohan joga muito, ele vai ter a consciência, estou trazendo isso publicamente, mas a gente já está trabalhando com a direção no sentido dele colocar o pé no chão. É jogador grande. O Lohan, a gente sabe, é versátil, né? Pode jogar tanto na função do Arrascaeta quanto de falso 9 ou na ponta direita. Mais driblador aí que o Luiz Araújo, o garoto aí também é uma sombra aí do Luiz para ser titular, né? É o jogador mais jovem a fazer um gol no profissional do Flamengo, superando aí inclusive o Vini Júnior, e ainda não marcou nessa temporada, mas soma aí 2 assistências, uma para o Léo Ortiz contra o Palestino e outra para o Thiaguinho diante do Nova Iguaçu. Então o Lohan vem como a grande joia do Flamengo em 2024. E essa posição de ponta direita agrada demais o técnico Tite, que queria uma contratação justamente na posição. Essas atuações estão batendo lá na Europa e o Real Madrid segue monitorando, então, aí a joia do Flamengo, né? Estão interessados aí na joia do Flamengo. Uma fonte ligada à diretoria rubro-negra revelou que o clube já foi contactado e que o staff do jogador aguarda uma proposta forte dos espanhóis. Olha só, hein? Então, o Flamengo vai ter que, né, pensar aí se vende, se não vende. Com multa altíssima, a tendência é que o Flamengo só aceite negociar por mais de 35 milhões de euros, algo próximo dos 200 milhões de reais. Tá? A intenção é que Lohan possa jogar mais um pouco pelo Flamengo, né, antes de se transferir aí para o futebol europeu. Mas o interesse aí madrilenho é real, tá? Então, abrir o olho aí, ficar ligado que o Lohan pode receber uma grande proposta e o Flamengo pode negociar. Bem, e o Matias Vinha e o De La Cruz, hein? Eles foram reavaliados na reapresentação do Flamengo na tarde desta quinta-feira e até o momento não preocupam para o duelo com o Bragantino no sábado no Nabi Abichedid. Muitos torcedores do Flamengo preocupados, será que o Flamengo vai perder outro? O Flamengo não ganha lá. Os uruguaios aí sentiram dores na posterior da coxa e panturrilha, respectivamente, no fim do jogo contra o Amazonas. A dupla não foi a campo no treino no Ninho do Urubu, seguindo o planejamento normal do Flamengo. Né, os titulares realizam aí trabalhos regenerativos na academia, enquanto os reservas que são aí que foram, no caso, pouco acionados durante a partida, vão ao campo do treino, né? Jogaram aí um tempo, ou meio tempo, esses aí sim vão para o campo de treino. Arrascaeta e Everton Cebolinha continuam em recuperação e só devem voltar aos campos no duelo com o Palestino na próxima terça-feira, dia 7, pela Copa Libertadores.
Eric Pulgar é outro desfalque. A recuperação do chileno possui aí tempo estimado de mais de 2 semanas, né? Complicado. É complicado, um jogador que faz muita falta também. A comissão técnica, atenta aos números físicos dos atletas, tem feito aí um controle de minutagem para diminuir os riscos de lesão, mas não é possível evitar 100%. A prova disso é o Arrascaeta e o Pulgar. O lateral esquerdo, Matias Vinha, foi novamente o maior destaque do Flamengo no duelo com o Amazonas na última quarta-feira, aí, ontem, né? No Maracanã, pelo jogo de ida aí da terceira fase da Copa do Brasil, e o uruguaio foi quem distribuiu a assistência para Pedro balançar as redes, né? E no confronto com o Bolívar, na altitude de La Paz, foi ele, né, o camisa 17, quem marcou o gol do Flamengo, mas não conseguiu aí dar a vitória ao mais querido. No Maracanã, aí, diante do Amazonas, o Vinha exibiu novamente uma boa atuação, teve uma excelente atuação, sendo uma das melhores notas aí entre os jogadores do Flamengo. O atacante Pedro também foi autor do único gol, né, no confronto com a equipe do norte do país. Jogo aí válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar aí do momento que o Flamengo está passando, né, a gente tem noção do que realmente a torcida não está acostumada a ver o Flamengo jogando mal, mesmo que ganhe de 1-0. Né? O Pedro além de tudo, Pedro é artilheiro da equipe em 2024 e também se destaca entre todos os jogadores do futebol brasileiro, tá? Com os gols no Carioca, Libertadores, Brasileirão e agora a Copa do Brasil, Pedro é o jogador da Série A com mais gols marcados nesta temporada. Já são aí para vocês anotarem 19 jogos, 15 gols, uma assistência, 95 minutos para participar de um gol, 61 finalizações, 29 no gol, 4.1 finalizações para marcar um gol, nota SofaScore 7.39. E em entrevista aí ao GE, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou a situação da possível criação e venda de parte do clube, a criação de uma SAF do Flamengo. Um tema que é muito polêmico dentro do clube, a torcida também não quer. Essa palavra é complicada, abre aspas, para o Landim. Ela traz uma percepção para as pessoas porque elas não conseguem dissociar a palavra SAF do modelo SAF que tem no Brasil, que veio para salvar os clubes. Quando fala em SAF, pensa no Botafogo, Cruzeiro e Vasco, que eram clubes que precisavam de dinheiro para pagar conta de água, que estavam com tudo atrasado. É difícil imaginar você estruturar o modelo de uma empresa, no caso, ele tentando explicar aí a diferença, né? Com participação não majoritária, porque quem é o dono do Botafogo é o Textor. Quem toma a decisão no Vasco não é o Pedrinho, né, que foi colocado pelos sócios. É o Josh, o Landim reitera. Ele que manda. Não é esse modelo. O Flamengo nunca vai deixar de ser o clube plural, que você tenha sócios para escolher o mandatário, como é o Bayer, tá? Ele então explicando. O Landim também aproveitou para falar sobre críticas que ele recebe, né, sobre a situação da SAF, de que poderia então se perpetuar no poder no Flamengo, tá? Abre aspas novamente ao presidente Rodolfo Landim. Não tem problema nenhum, eu assino o papel agora, que jamais serei CEO de SAF alguma, com o maior prazer. Isso não é pessoal, é um problema estrutural. Eu quero o Flamengo bem. Ele dizendo que assinava agora. Cadê? Eu assino agora que eu não quero ser CEO, que eu não vou ser CEO da SAF. Estou dedicando 6 anos da minha vida ao Flamengo. Eu poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro, mas faço isso pelo fato de que entrei com um grupo de malucos que veio comigo para cá. Isso aqui é o sonho nosso, tá? Isso é difícil de explicar porque o Flamengo tem essa dimensão na vida, mas tem. O que eu acho é que se eu tiver alguma coisa a mais para contribuir para o Flamengo depois desses 6 anos, e é algo que eu tenho discutido com alguns sócios para ver se ajudo a fazer essas situações, são transformações estatutárias, que permitam dar um pouco de segurança e continuidade de uma gestão
com disciplina de capital no clube, tá? Essa aí foi o que o Landim falou, então dizendo que assinava onde fosse e tal, mas ele quer continuar ali, sim, né, ajudando o Flamengo. Isso ele deixa claro, né? E depois do duelo entre Flamengo e Amazonas, o Gabigol deu uma entrevista rápida ao Premier e falou sobre o período em que teve que ficar longe dos gramados. Abre aspas para o predestinado. Foi um período difícil, mas com a ajuda da minha família, dos meus amigos, do Flamengo também, da torcida, que foi incrível comigo, eu acho que as provas estão aí, os fatos estão aí. Eu acho que tudo vai ser resolvido, como vem sendo resolvido. Claro que perder esse período foi muito ruim, mas creio que agora é hora de olhar para frente, né? Para o próximo jogo, para continuar vencendo, né? O Gabigol falando aí, vamos continuar aí com outra declaração do Gabigol, né? Valorizando aí a vitória sobre o Amazonas, que a gente entende como magra, um time mais fraco, né? Um time modesto. Abre aspas para o Gabigol novamente. Eu acho que fizemos um bom jogo, criamos algumas oportunidades, poderíamos ter criado mais, precisamos melhorar, precisamos de um pouquinho mais de aproximação para poder criar mais jogadas de gols. A gente conseguiu controlar bem o jogo e não tivemos muitos perigos defensivos, mas queremos aí melhorar e vamos melhorar, afirmou o Gabigol. Cara, realmente os caras ficaram com 11 jogadores no campo de defesa, mas não tem explicação o Flamengo, com o elenco que tem, com a qualidade que tem, ganhar só de 1-0 do Amazonas, né? E vamos falar da situação aí exclusiva que a gente conversou com uma fonte ligada ao departamento de futebol, que nos trouxe um recado direto do elenco rubro-negro e também da diretoria sobre a questão do Tite. Bem, nos passaram que o trabalho do Tite não é sequer contestado no momento, que eles mantêm a crença no bom trabalho do treinador, se mantêm confiando na recuperação do Flamengo, né? E que os próprios jogadores mandaram um recado de que vão se empenhar em dobro, em triplo, para o Flamengo voltar a fazer boas atuações e que o time está fechado, que o elenco está fechado sim com o técnico Tite, que não tem nada disso de treta, de confusão, que não há ninguém cogitando a saída do treinador. Inclusive aqui a gente não fez campanha para ele sair, a gente criticou pontualmente que o Flamengo realmente piorou muito e a gente precisa melhorar. O Flamengo precisa melhorar, né? Não é passar pano que tá tudo bem, que ganhou de 1-0, que tem gente reclamando porque ganhou, mesmo quando ganha de 1-0, ganhou de 1-0 sofrendo, ganhou de 1-0 jogando muito mal, e o próprio Tite sabe disso, e os jogadores sabem disso e querem mudar, querem melhorar. Mas chegou o recado pra gente que não é cogitado nada que se fala com relação à saída de Tite, isso não existe, tá? Isso aí é falácia, e que os jogadores estão sim, independente se em outros momentos também prometeram e acabou que os outros técnicos saíram. Nesse momento a informação que chega é essa, que os jogadores estão empenhados, tá, em buscar uma recuperação e estão fechados com o técnico Tite. E realmente, a gente pensando aqui, vai trazer quem? O Jorge Jesus não vem, gente, esquece isso aí que ele não vem. Tá bem lá, tá ganhando muito lá, né? Ele não vem, Jorge Jesus não vem. Isso aí é loucura. Por mais que eu goste, que eu adore o Jorge Jesus, é loucura, tá? Não vem. Com relação a outro treinador, a Carvalhal... Não, gente, olha só. Não adianta mudar agora para um trabalho completamente diferente. Não adianta trazer um outro gringo. Não adianta, cara. Ah, mas com o Jorge Jesus isso aconteceu em 2019. Vai acontecer quantas vezes isso? Quantas vezes isso? Eu de coração, gente, eu falo para vocês, eu torço para o trabalho do Tite voltar a entrar nos eixos, para o time voltar a jogar bem e voltar a vencer. Porque uma mudança agora, eu, por exemplo, no futebol brasileiro, eu só vejo o Vojvoda, do Fortaleza. Eu, sinceramente, não vejo nenhum outro nome para assumir no lugar do Tite. E eu acho que a melhor opção é a gente torcer, por mais que o torcedor é soberano, tenha xingado, tenha vaiado, né? A gente entende, é o torcedor do Flamengo, mas eu acho que, nesse momento, por mais que a gente diga, mas vai esperar acontecer o pior já está acontecendo. Trocar não é garantia que vai resolver. Talvez seja uma solução, se der uma sorte de novo, como deu em 2019,
O raio vai cair quantas vezes no mesmo lugar? Eu, sinceramente, eu fico, cara, eu não quero, não é passar pano, porque eu critiquei, eu tô criticando o trabalho do Tite. Eu fico temeroso por mais uma troca, mais uma multa, mais uma situação. Eu realmente estou preocupado. Por isso eu prefiro acreditar que os jogadores os jogadores têm muita, né, não vou dizer culpa, muita importância nessa equação. Os jogadores estão muito mal. O time está muito mal. Tudo bem que falta parte tática, que o Tite tem que acertar muita coisa. Ele mesmo falou de fundamento, de treinar fundamento. Mas, gente, os jogadores têm culpa nisso aí também. Quantos treinadores que já mudaram? O Flamengo é um triturador de técnicos. Quantos treinadores já mudaram? Acho que vale aí a reflexão, tá certo? Tô torcendo muito para o Flamengo vencer eu sei que é muito difícil, mas o Flamengo vencer lá no Nabi Abichedid, né, contra o Red Bull Bragantino. Vou pedir pro Gabriel Orfan, meu repórter, trazer uma linguiça de Bragança, né? Lá ele, para quem não sabe, Bragança é conhecida como a terra da linguiça, né? Tem lá linguiça com queijo coalho, rapaz, recheada, pô, é uma beleza. Lá ele.